foi uma luta da gente conseguir, né, colocar na cabeça, inclusive da categoria, de que nós precisaríamos lutar para que tivéssemos um piso nacional da enfermagem, porque a vida a vida ela é a mesma aqui em Brasília, no Pará, no Piauí, no Maranhão. O profissional que cuida dessa vida é o mesmo aqui, tal, tal, tal. E por que essa diferença salarial? Porque uns ganham um pouco mais, outros ganham um pouco menos, mas no fundo todo mundo ganha muito menos, muito pouco para fazer o que faz. Eu não achava justo. Então a gente começou a fazer uma política nacional de valorização. Só que primeiro o que a gente fez? A gente colocou na cabeça do trabalhador que ele precisava ir para a rua, porque a formação do profissional de enfermagem é uma formação historicamente sacerdotal. A história da enfermagem começa com a doação. Ninguém cobrava para ajudar. Né? A enfermagem, a história é bonita, mas é bonita, só que ela não é, ela não é rentável, né? É bonita. Então, as freiras, né, as pessoas se voluntariavam para poder ajudar o ser humano. Pô, isso é nobre. Só que a gente precisa comer, precisa ter roupa, a gente precisa ter um carro, uma casa, enfim, sustentar a família. Então, historicamente, a profissão ela não visava o lucro. Foi aí que surgiu. Foi aí que a gente começou que surgiu aquele termo enfermagem por amor? Enfermagem por amor, enfermagem é anjo e tal. Eu nunca vi anjo passar fome, né? É. Anjo não precisa Transcende a luz e tal. Anjo não precisa usar roupa, né? Então, assim, eu não sou anjo não, cara. Eu sou um ser humano que precisa comer, faço minhas necessidades, enfim. Então, aí eu comecei a movimentar isso, cara. E é interessante, porque quando eu comecei a mostrar para todo mundo que nós éramos dois em um, nós éramos profissionais de saúde, nós éramos sacerdotes, nós éramos anjos, mas nós éramos trabalhadores. E todo trabalhador tem que ter salário digno, condições dignas, reconhecimento. E aí eu travei uma batalha para colocar na cabeça, inclusive da própria enfermagem, que aquilo que a gente estava passando era ruim, que nós precisávamos de mais, precisávamos melhorar. Então, não foi fácil a gente conscientizar a categoria, porque já estava todo mundo acostumado a viver daquele jeito, a achar que a profissão não podia se comunicar com dinheiro, porque senão seria uma coisa mercenária. Não tem nada a ver. Entende? Então, assim, a nossa profissão, ela precisava dar uma guinada para poder a gente começar a fazer a política. Porque não adianta você fazer política e olhar para trás e não ver ninguém. Agora não. Agora a categoria entende que nós precisamos de políticos, porque só assim a gente avança nas pautas. E aí comecei a levar isso a nível nacional. Hoje eu sou conhecido a nível nacional porque a gente rodou em vários estados. Eu estive no Pará várias vezes, falando com sindicatos, incentivando e mostrando uma forma de como lutar, porque outra coisa é ir para a rua. Veja bem, nós temos uma categoria que 90% são mulheres, e historicamente as mulheres não vão para o enfrentamento. Historicamente as mulheres têm uma jornada em casa e que muitas delas não abrem mão. Então como é que você quer tirar uma mulher dentro de casa, do cuidado dos filhos, do marido, do seu trabalho e botar ela na rua para bater panela? Não são todas que fazem isso. Então a gente começou a botar na cabeça delas, olha, se vocês não forem, complica, porque a quantidade de homens não é suficiente para a gente fazer um grande barulho. E aí a dor, eu sempre digo que a dor une. Então a dor que nós passamos, que nós vivemos, e não importa em qual estado, porque a dor que eu sinto aqui em Brasília é a mesma que o Tecfemais sente no Pará. Seu salário baixo, humilhação, discriminação, assédio moral, assédio sexual. Então nós começamos a fazer uma aliança no Brasil inteiro e aí colocar na cabeça, principalmente das mulheres, que elas precisavam ir para a rua. Pronto, aí começou. E essa discussão do piso de enfermagem, a gente sabe que ela é uma discussão muito ampla, principalmente com questões de teto, da onde que vai vir o recurso, só que em demonstrar para as pessoas que é legítima, né? A luta ela é legítima, ela tem respaldo, ela tem uma classe gigantesca no Brasil, e entender, isso foi fortalecido antes da pandemia ou após a pandemia? Na pandemia, a gente foi evidenciado. Na pandemia, a gente foi debutado, a gente apareceu para a sociedade. Porque para a sociedade, no geral, a saúde é o médico. Então, a gente mostrou que os cuidados que os pacientes
na pandemia tiveram, foram feitos praticamente 90% pelos profissionais de enfermagem. Não estou desconsiderando os outros profissionais, mas a enfermagem teve muita evidência. Então, o momento era extremamente oportuno para que a gente pudesse sair às ruas, mesmo porque a maioria das pessoas que estavam morrendo nos hospitais eram os técnicos de enfermagem e os enfermeiros. Então, a gente precisava canalizar essa força nesse momento. Muitos, inclusive, criticaram, porque nós fizemos a marcha aqui em Brasília, nós iniciamos esse processo de ir para a rua aqui em Brasília. Muitas pessoas, inclusive da própria categoria, criticaram a gente, dizendo assim, mas não é o momento de ir para a rua. Tá, mas e qual é o momento? Porque a gente está morrendo. A gente não está sendo valorizado, né? E qual é o momento de ir para a rua? Então, eu fui criticado. E nós fizemos a primeira, segunda, terceira e a quarta marcha, foi um sucesso. A última, então, foi um sucesso. A gente nunca falar igual uma ex-presidenta, nunca na história do Brasil a gente conseguiu colocar tantos profissionais de saúde, de enfermagem aqui no Congresso Nacional.